Cada dia, novos episódios sobre conflitos, tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Dessa vez, Estados Unidos e Joe Biden e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, eles anunciam preocupação em relação à guerra que vem acontecendo. Mais uma preocupação em relação à Rússia, porque eles relataram a presença de soldados norte-coreanos em território ucraniano, fazendo lá, ajudando a Rússia no conflito contra a Ucrânia. Há um relato. Tá? Agora, se há, o Zelensky falou assim que agora a preocupação é maior porque a Coreia do Norte definitivamente entrou na guerra. Vamos entender isso. Na verdade, em junho desse ano, uma visita do Putin a Pyongyang, capital da Coreia do Norte, ele tinha anunciado uma aliança militar, mas que seria duradoura e que seria ali a longo prazo, certo? Uma aliança militar em relação à Coreia do Norte para defesa mútua. O Vladimir Putin tem criticado cada vez mais os avanços da Coreia do Sul, referentes à Coreia do Norte, e aí você tem esse processo de aliança. Eles ainda aguardam, por exemplo, uma posição da China. Mas, inclusive, a gente falou sobre isso, que seria uma aliança, então, até bem forte, Rússia, China e Coreia do Norte. Pelo que a gente tem, por exemplo, por enquanto, seria essa possível aliança entre Rússia e Coreia do Norte. Porque a gente já falou, inclusive, que a China ela pisa em ovos ali, né? Porque a gente já expliquei isso para vocês, que a guerra da China até então é uma guerra comercial contra os Estados Unidos, né? O grande foco da China. Apesar do que ela faz incursões militares, inclusive, também, inclusive, com a Rússia. Já fez incursões militares com a Rússia, mas não incursões militares de grande escala, como a gente vê, por exemplo, na guerra entre Rússia e Ucrânia, certo? Mas o Zelensky ele demonstrou preocupação, falando que tem relatos, certo, de soldados norte-coreanos. A gente não sabe ainda se a informação ela é verídica ou não, desses relatos de soldados norte-coreanos dentro de solo ucraniano. Essa aliança militar seria uma aliança mútua, como eu falei para vocês, de se ataca um território, automaticamente está comprando guerra ou briga com o outro país que está na aliança também. Assim, mais ou menos, como que seria o artigo 5º da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu já falei para vocês, os países membros da OTAN, quando você tem ataque a um dos países membros, na verdade você está comprando uma guerra contra todos os membros da OTAN. A Ucrânia não é membro da OTAN. Inclusive, essa guerra ela começa justamente porque o Putin critica o Volodymyr Zelensky por querer participar, pertencer à OTAN. Outros países nesse meio tempo já entraram na OTAN também, como, por exemplo, a Finlândia. Mas o Putin tinha falado, a gente sabe disso, falou que ele quer reduzir a influência da OTAN no território, no leste europeu. Principalmente porque lá atrás o Putin tinha falado que o último presidente da União Soviética, recém-falecido, né, o Gorbachev, né, o Mikhail Gorbachev, que o erro dele, o Putin sempre relatou isso, que o erro do Gorbachev foi ter feito um acordo no final da Guerra Fria, com um acordo verbal, não um acordo por escrito. E isso acabou fazendo com que a OTAN desrespeitasse esse acordo de não tentar se expandir para o leste europeu. Enfim, mas a Ucrânia ela quer entrar na OTAN e ela, cada dia, desde o começo dessa guerra com a Rússia, ela pede os esforços da OTAN. A OTAN, como ela não é da OTAN, ela foi invadida. A Polônia chegou perto de ser bombardeada nesse período, né? Mas a Polônia não chegou a ser bombardeada. Mas a Ucrânia, ela quer os esforços da OTAN nessa guerra contra a Rússia. Como ela não faz parte, a OTAN não entra nessa guerra fisicamente, mas entra com o artigo 4º, que é quando há uma ameaça visível, nítida, a OTAN ela ajuda não com soldados, não com seu aparato direto, mas com um aparato indireto, com empréstimos, com material bélico e por aí vai. Então, a gente está vendo esse desenrolar, o desenvolvimento dessa guerra. A
A gente está vendo surgir uma possível aliança militar também do outro lado para poder fazer frente à OTAN, mas que ainda vai gerar muitas coisas. O Zelensky, ele fala, inclusive, dessa forma, falando que a Coreia do Norte, ele é direto, ele é enfático, falando que a Coreia do Norte entrou na guerra. É uma forma dele também tentar forçar a OTAN a entrar, de fato, nessa guerra, o que ele não conseguiu até agora, né? Não conseguiu diretamente, de forma indireta sim, mas diretamente ainda não. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham disso, o que vocês acham que pode se desenrolar nesse tempo, porque além das questões militares, existe uma questão política também, que acho que é a mais debatida, né, até então. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!